This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau de gestão. Hoje é diferente, pra IA não pegar, cara. Ah, mas daí não saiu som nenhum. Saiu som? Saiu, guturalzinho aqui, pô, tá louco. Para. É só pra... Estourou tudo aqui, ó. Estourou todo o som. Mas é só pra galera ficar esperta, que aqui também tem gutural. Só pra vocês ficarem espertos aí, pra vocês acordarem na vida de vocês aí. A gente vai dar umas dicas pra vocês. Brincadeira! Não é isso, não! Qual que é o tema de hoje, Wellington? Sai do TikTok, sai do TikTok, sai do Instagram. Presta atenção que a gente vai falar aqui que é bom pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre crise, é isso? Crise financeira? É o que tá pegando na vida da galera aí no mercado? Por onde a gente começa? O mundo acabou. Como se fosse o manual. O manual do Armagedon de 2025. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, a situação é a seguinte, né? Não é a culpa da tributação do IOF, não é a culpa da guerra na Ucrânia, é uma soma de fatores, excesso de gastos e muito mais excesso de gastos que está empurrando toda a economia pro ralo, né? Da máquina pública. Porque você veja só, quando eles pressionaram o ministro lá no Congresso, né? Pressionaram ele a só vamos aceitar esse pacote alternativo contra a IOF. Prometo que o programa não é sobre política nem sobre economia. Tranquilo. É só pra dar a introdução. E eles disseram assim, ó, a gente só vai aprovar isso daí, não vai bloquear a medida provisória se vocês trouxerem na proposta a redução de custos. Cara, quando veio esse assunto à tona, só esse pequeno efeito rendeu a melhora na bolsa e também uma coisa interessante no dólar. Ou seja, o mercado não é bobo, né, Wellington? Então, assim, se você não for para esse caminho, vir só com essa história de arrecadar mais, a economia fica mais estrangulada ainda. A verdade é assim, mesmo que eles façam a solução de ouro, não vai resolver a situação. A economia está estagnada, ninguém está comprando nada, está muito difícil vender para fora, para exportar, ninguém está querendo comprar nada, até mercados aí consolidadíssimos que nem de corte aí, de proteína, também sofre uma febre aftosa, uma febre aviária, não sei o que, mesmo sem Yocon, tá todo mundo com problema, está instaurada uma crise. Em janeiro a gente fez um programa, foi janeiro ou fevereiro, que a gente falava que existia, a crise vem aí, né, que existia a possibilidade da taxa de Selic chegar a 16% e o dólar ultrapassar de R$ 8. A gente tá em dólar hoje, né? Dia 12 dos 6 dias dos namorados, pessoal. A gravação no dia dos namorados. Até no dia dos namorados a gente grava, cara. Tudo bem que a sua namorada / esposa está em Dublin. Na Irlanda. Mas não importa. Não importa. Não importa. A minha tá no andar de baixo aqui. Bom, o ponto nem que a gente fizesse o maior milagre de todos os tempos ia resolver a situação, tá? Lá em fevereiro já estava fadado a dar errado. Dizia-se de Selic a 16 e dólar a 8, hoje a gente está nesse dia 12 do 6, o dólar praticamente a 6, e a gente está com uma Selic de 14,75, quase beirando 15. Então, assim, o que acontece? Só para explicar para os afegões médios, né? Se a Selic é alta, fica difícil para as empresas tomarem crédito e utilizarem isso daí para investir. Se fica difícil investir, elas não crescem. Se elas não crescem, elas não fazem nada diferente, elas não contratam, elas retraem. Se a própria população também não contrai crédito, também não compra. Se não compra, começa a cair toda a economia. E até para poder explicar um pouco do porquê que a Selic tem esse impacto, porque ela é a taxa básica de juros. Então,
Todos os juros de mercado são com base na Selic. Então, se a gente está falando que a taxa básica de juros hoje está em quase 15%, em 14,75%, quando você vai para juros de mercado, isso aí vai para 25%, 30%, 40% ao ano. Então, aí quando o empreendedor vai olhar para as opções que ele tem, ele pode falar... Versus a rentabilidade, né? Exato, porque ele vai olhar e falar o seguinte, nossa, mas se eu não fizer nada e colocar esse dinheiro aqui, pegar R$1 milhão aqui, por exemplo, eu posso colocar na minha operação ou colocar no título do governo. Só de colocar essa grana no título do governo, eu tô falando que eu vou ganhar 15% no ano. Quem consegue ter uma margem líquida de 15% no ano? Se você colocar R$1 milhão de investimento no teu time... Na empresa, você vai conseguir ganhar 15% no ano? Não vai, cara. Livre de impostos, né? Na linha final, no EBITDA, não margem de venda. Estamos falando de linha final. Entendeu? Não então, vai. Gente, esse é o resumo... Fala. E é só pra poder explicar por que isso trava, né? Porque aí o cara fala, porra, mas se eu tenho um investimento, o mesmo investimento, eu coloco aqui, eu não tenho risco nenhum, eu ganho dinheiro sem fazer nada, é óbvio que ele não vai investir, cara. E aí pra gente é pior, né? Pra gente, pessoas, né? E pras empresas também, pra todo mundo é pior. Já começou, já vai fazer uns 2 meses que eu tenho ouvido muita notícia aí de grandes empresas demitindo, muitas fintechs demitindo, varejistas demitindo, né? Acho que um até que é de mais contato aí do universo nerd e tudo, o Nerd Bunker mandou embora todo mundo, Magalu tá mandando gente embora. É assim, começou, pessoal. Então, se não chegou na sua empresa, vai chegar na sua também o momento de rever o orçamento, de repensar a vida, tá? Geralmente, qual que é o caminho? Você, como gestor, já está preparado. Você tem que ter seu plano B já de redução e de corte. E entender, em cima da demanda da gestão interna da empresa, uma necessidade de corte, se aquilo que você já tinha meio que pré-preparado ali se encaixa ou não, tá? O que acontece geralmente em empresas, eu já trabalhei em várias empresas que tem esse momento. Eles te chamam e te dão algum tipo de drive, uma métrica. Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresa que foi dito assim, olha... reduzimos 20% nossas vendas e a gente teve um impacto de tantos por cento na nossa margem, nos custos e tal. Temos que reduzir os custos 20%. Não significa que isso é a solução, mas a gente tem que acompanhar para continuar sobrevivendo. Deu a meta pra gente, tá? Eu já trabalhei em outra empresa que falou assim, gente, 10% de redução de quadro, já deram, já direcionado. Então eu tinha 10 pessoas, tive que reduzir uma. Então assim, dependendo, né, da empresa, sempre vai vir algum tipo de drive desse. Quando você entende que você está prestes a viver isso dentro de uma empresa, o que seriam os passos que eu gostaria aqui de elucidar junto com o Wellington? A gente vai construir aqui um rápido manual para você, como você se virar. A primeira coisa tudo é a base de comparação, o famoso na mesma base. Então, o na mesma base tem que ser construído em cima de uma base de referência interessante e positiva. Então, nada mais justo do que pensar o seguinte, todo mundo concorda que há uns 2 ou 3 anos atrás a gente estava vivendo uma crisezinha, daí deu uma melhorada e agora voltou a piorar muito pior. Se há 3 anos atrás, muitas empresas estão falando aí que os seus resultados estão parecendo a de 3, 4 anos atrás. Então pega esse período de referência. Então pega o teu orçamento, o teu quadro, teus custos de 3 anos atrás, por exemplo. Albino, mas aqui na empresa não é 3 anos, é 2019. Se você tiver os dados, vai lá e cava de 2019. É importante ter essa baseline. Na baseline, você vai olhar o teu orçamento e o teu quadro. Por que a gente fala quadro? Porque na grande maioria das empresas, mão de obra é um dos drives principal, de maior relevância nas despesas e no custo. Fala assim de maneira geral em negócios, as maiores despesas sempre estão em matéria-prima, pessoas, sistemas, né, energia e tecnologia. E geralmente é por aí que ronda as maiores contas, né? Não necessariamente só são elas. Pessoas sempre é um drive relevante. Então, você tem que pegar lá o teu orçamento, o teu quadro, quantidade de pessoas e o orçamento. Porque assim, né, Wellington? Eu tinha 20 pessoas há 4 anos atrás, agora eu tenho 30. Não basta só eu voltar para 20. Eu tenho que voltar na quantidade, mas no valor de orçamento também. Porque o que acontece? Houveram alterações ao longo do ano
dos anos e as 20 pessoas não vão receber o mesmo salário ali. Então pode ser que essa redução seja mais do que 20. Porque o que você, né, o drive eu aumentei mais 10. Legal. Operacionalmente eu consigo voltar a ter 20 pessoas? Esses aqui são os desafios. Em termos de orçamento, puxa, cara, eu ainda precisaria tirar mais 3. Se você trouxer valor presente, né? Vou trazer pro valor presente. Então a gente tem que analisar isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, gente. A grosso modo, tá? O programa é pra ser um programa rápido. Orçamento é custeio e pessoas, tá? Geralmente as empresas tratam assim, porque geralmente os dados de pessoas nem sempre são tão abertos assim, né? Que você tem várias contas lá, que são as contribuições, os impostos, tudo mais. Só pra todo mundo entender a beleza de você empreender no Brasil, tá? A cada mais ou menos R$1.000 que você gasta com o sujeito em salário, são mais ou menos uns 800 a 900 que você gasta de tributo. A conta é sempre vezes 1.8, né? Pra você... 1.8. Pra você Né? calcular o custo da pessoa. Se você fizer vezes 2, você não vai errar, talvez sobre um pouco, mas assim, é o mais ainda sensato ainda, porque tem outras coisas que vão acontecer em volta que às vezes você não prevê. Faz vezes 2, esse é o custo de ter a mão de obra ali dentro. Então, mão de obra tem um fator multiplicador, né? Cada vez que você altera R$1 ali, você na verdade ganha muito mais. Basicamente os orçamentos são pessoas e custeio. Então, em pessoas, olha o quadro de um ano contra aquele ano de referência, o ano atual contra o ano de referência. Olha as tuas entregas, as tuas volumetrias, como que você poderia reorganizar a tua área. Se está em crise, as volumetrias caíram. Então você precisa fazer um cálculo honesto do dimensionamento da equipe. Então, muitas equipes já estão com trabalho sobrando, mas não querem admitir, né? A minha dica é, para de ser um obstáculo para sua empresa. Seja um facilitador. Você quer ficar do lado de quem? Você quer ficar do lado do mercado? Você quer fazer a tua empresa quebrar? Você vai perder seu emprego. Você tem que ajudar a sua empresa a voltar a ser sadia, né? Sadia no sentido de saudável, né? Não a sadia a empresa. Que não é às vezes nem sempre é um bom exemplo. Bom, e dentro de custeio, de careca de ver isso, tá, Wellington? De várias empresas. Gente, dá uma olhada em viagens. Dá uma olhada sempre no pacote viagens. Tamo em crise? Corta as viagens, cara. Corta, porque viagem não é só o deslocamento, tem as despesas, tudo. A minha dica, assim, do coração traz o valor presente, analisa o dimensionamento da equipe, seja muito honesto como você tá encarando isso. Olha pro pacote custeio, olha pro pacote viagem, que geralmente tá alto, e tenta cortar tudo que é supérfluo. Daí você vai ter uma proposta. Olha, o meu orçamento agora é 370 mil, eu consigo chegar em 240 mil. Aí o pessoal de orçamento e a alta gestão vai analisar se é suficiente ou não. O único cuidado que é importante a gente reforçar é que tem algumas coisas que são cortes bobos, assim, pra não dizer burros, né? Por exemplo... Tipo corte de cafezinho, assim, não, você tá falando? Não só isso, mas, por exemplo, você cortar marketing, por exemplo, entendeu? Se você já tá numa situação de crise, não adianta você tirar dinheiro, porque a gente tava falando de grandes contas aqui, marketing, publicidade, normalmente são contas gigantescas dentro das empresas, mas assim, imensas. Porque qualquer coisa que você vai fazer junto com qualquer parceiro, e não tô falando aqui de impulsionamento em mídia digital, tudo mais, tô falando de campanhas, né, de panfletagem, cara, e de catálogo e não sei o que, cara, tem um monte de coisa dentro do marketing que se você corta, você para de atrair cliente. Então você parar de atrair cliente é o primeiro passo para você começar a se arrebentar, porque não tem custo porque o custo, você vai chegar no momento que você não vai ter onde cortar mais. Você vai chegar em algum momento, você vai bater num teto não, né? Mas no teto? Mas no teto que seria o contrário, né? Mas no fundo do poço ali, que você não tem mais onde cortar porque você para de funcionar operacionalmente. Então, você sempre vai... acho que é importante a gente, pegando o que o Albino falou do supérfluo, a gente identificar exatamente onde que a gente está gastando e no que a gente, de fato, não precisa. Ou com coisas, ou com itens de despesa ali que a gente, de fato, não precisa estar com essa saída de caixa. E, por exemplo, quando a gente está falando de viagens, o que não dá é você pegar áreas gastadoras que estão viajando, entendeu? Agora, o cara que de comercial, o cara que vai lá fechar parceria e tudo mais, esses caras precisam continuar, porque eles são de campo, a venda acontece no campo, a venda não acontece exato.
A venda dificilmente acontece no digital, independente do que você venha me falar aqui nos comentários. E sai do Instagram que eu tô vendo. Sai do Instagram, sai do TikTok e deixa o like aqui antes de qualquer coisa, tá? Você já tá aqui há 10 minutos com a gente e não deu like ainda, cara. Então faz favor. Mas dito isso, tome cuidado porque, por exemplo, você cortar dinheiro de marketing ou cortar dinheiro do cara que traz dinheiro pra empresa, aí realmente não faz sentido, entendeu? Porque você não percebe isso no curtíssimo prazo, você percebe no médio. Porque se você faz um esforço ali, não, pô, eu vou pegar a grana do comercial aqui, que eu tinha lá, sei lá, 50 mil aqui pra fazer de viagem, esse mês e no próximo eu não vou viajar. Beleza, fechou? Agora, eu vou parar, eu vou cancelar a campanha de atração de cliente. Complicado, porque uma empresa precisa ser vista. E ela precisa ser, eu tenho uma solução ser pra isso aí, lembrada, sabia? né? Pode falar. Eu tenho uma solução pra isso. Que às vezes pode... Tá certo o que você tá falando, mas também é um contrassenso quando você diz assim, pô, não tá vendendo nada e eu vou continuar gastando. Claro, você pode descobrir que você pode vender menos ainda sem essas ações. Mas uma forma é assim... Ao invés de você reduzir, que seria também perigoso, chegar pros caras e falar assim, olha, em vez de você fazer 4 viagens, agora você vai fazer 2. Em vez de você gastar R$100 de diária com refeição e levar o cara pra comer fora, vai transformar em 20. Daí o cara vai levar o cara pra fazer um acordo comercial e combinado e comer uma coxinha com o cara, né? Não faz muito sentido. Mas o que seria a sacada? Pra você manter o padrão e manter as funcionalidades... A sacada reduz o quadro de pessoas do comercial. É isso aí. Eu tenho 20 vendedores. Pô, cara, a minha carteira reduziu em 20%. Os potenciais clientes é esse cara. Cara, já devia ter feito isso antes, na verdade, que é saudável. Pega lá teus 20 vendedores, de começo já corta 5. Pega os 5 de pior performance. Eu acho que os momentos aproveita de crise, o momento. velho, É isso aí. Claro, é os momentos de oportunidade de você já fazer uma depuração. Porque você pega esses 5 caras, se você pega esses 5 caras de 20, aí tá falando de quantos por cento aí? Só de eles não viajando 100% do tempo, mais o salário deles e tudo, de repente tá dando aí se você queria reduzir 50% da viagem, pronto, de repente tá dando já tá dando uns 20% aí, mais o salário do cara, pode chegar nesse valor. Então, fora as comissões, etc, às vezes o cara não tá vendendo também, não tá tendo comissão, mas na verdade, a gente quer pagar a comissão pro cara, né? Isso aí, o que a gente mais quer é pagar a comissão, né? Quer arrebentar a comissão do cara. Positiva. Mas veja só. Corta. Nós não vamos cortar o ticket médio da diária, vamos aumentar. Vem cá. Agora, nesse período de crise, você vai aumentar a tua diária, você vai poder gastar mais. Nesse período de crise aqui, você vai ter uma viagem a mais pra você fazer. Pô, legal. Mas de onde que vai ser isso daí? Porque, né, Wellington, uma coisa é a tua decisão... operacional, que é quantas viagens as pessoas vão fazer, quantas pessoas trabalham aqui, como que tá isso sendo observado em relação à volumetria, as oportunidades, o que eu preciso e o meu trabalho, ou seja, o volume de trabalho. E a outra é o financeiro. Você consegue reduzir o financeiro e mantendo isso daí. Tem formas, né? Reduz o quadro. Começa a fazer uma análise. Eu falei 5 pra começar, mas de repente começa a olhar, quem que não vende? Pô, metade dos caras não vende. E desses caras que não vende, quais você entende que é só um azar ou é a carteira do cara que é fria e que tem uma qualidade? Mantém esses caras e raspa fora o resto. O primeiro passo que eu traria aqui... o gato. O Tuquinhos vai participar hoje com a galera, hein? O bicho tá impossível aqui, ó. O Tuquinhos ali. Pra quem tá no vídeo, esse aqui é o Tucas. O gato mais lindo do mundo aqui, ó. Vagabundo. Então... O primeiro ponto que eu iria trazer é realmente utilizar esse momento pra gente já tomar a decisão, porque a redução do quadro é muito fácil de você justificar por performance, entendeu? Exato. E tem muitos ganhos indiretos que vêm já com essa redução. Exato. E você vai acabar, infelizmente ou felizmente, percebendo que a tua área tava inchada, entendeu? Exato. E assim, é comum você estar preso nessa percepção, porque no dia a dia você é absorvido pelas demandas, e se você não for uma pessoa muito disciplinada e muito
que tá acompanhando muito o resultado ali na unha, e assim, não é aquele resultado que é o indicador que você precisa para poder bater a meta, né? Mas é o indicador de resultado parametrizado pelo teu drive de custo, né? Então, por exemplo, quanto que o meu ticket médio por vendedor, meu ticket médio por cliente, o meu índice de qualquer coisa lá. Então, é esse tipo de análise que a gente precisa já aproveitar para fazer com um pouco mais de esmero, um pouco mais de cuidado aqui, justamente pra gente não ser injusto, entendeu? Porque se a gente não fizer esse movimento se a gente não tá fazendo esse movimento, a gente não tá trabalhando de maneira enxuta, que é onde eu vou fechar a minha parte aqui, se você não tá trabalhando de maneira enxuta, em algum momento você vai precisar enxugar mais do que deveria, entendeu? Então, Exato. o meu principal ponto aqui é até para poder se antecipar a crises, né? Empresas que sobrevivem no longo prazo são empresas enxutas, cara. São empresas disciplinadas, cara. São empresas Magras, né? que sobrevivem, cara. A empresa sobreviver, ela precisa ser... eu gostei do termo, cara. Precisa ser uma empresa magra, né? No sentido de ser saudável, ágil. Porque... E aí, é difícil de fazer isso. É muito difícil, porque dói fazer esse tipo de mudança. Porque às vezes... A empresa tá batendo meta um ano atrás do outro, cara. E aí você olha e fala, nossa, mas por que a tua área só diminui, então? Ou então, por que eu não percebi isso? Eu vejo tanta rotatividade, porque é assim que você mantém o resultado. E imagina só uma área com 20 pessoas ali, todo mundo ganhando 5, 6% ali de incremento de salário a cada ano, aí às vezes tem quinquênio, às vezes tem isso, tem aquilo. Então esse tipo de coisa pesa. E você não percebe, cara. E você troca, substitui um pelo... saiu uma pessoa, troca ali, você não diminui o teu quadro, você não avalia a De produtividade do teu repente time, você acorda e tá com 120 quilos. É E 42 anos de idade. É mais ou menos... Não... Recados finais, Wellington. Recados finais. Manda aí teu recado final que eu vou dar minha dica final também. O meu recado final aqui é sempre trabalhar de maneira lean, né? A gente não vai falar de lean aqui, mas é você trabalhar de maneira enxuta. Porque se você sempre for zeloso com os seus gastos, isso não vale só pra empresa, tá? Vale pra tudo. Né? Se você for sempre uma pessoa zelosa com o que austero, você gasta, né? ou austero, né? E você é quase blindado a crises. Eu vivi isso no varejo em 2015, 2016, ali na época da Dilma, que foi o último ciclo que a Selic bateu 15% aí, que, cara, muitas empresas estavam se arrebentando, cara. Vocês lembram como foi isso? As empresas estavam quebrando. Mas empresas que, de fato, não tinham problemas, que tinham CSCs ou que tinham uma estrutura mais robusta de custo, cara, não vou dizer passar ilesas, né? Mas sofreram muito menos, cara. Sofreram muito menos. Então, o meu recado final aqui é... Garanta que você faz a gestão da rotina bonitinha ali no dia a dia, que você acompanhe, que você seja crítico com os teus resultados, que você não seja uma pessoa acomodada. Use sempre aquela sementinha do inconformismo, cara. Isso tem que estar dentro do nosso dia a dia. A gente não pode se acomodar com o resultado. A gente sempre tem que pensar uma forma de fazer diferente. Porque isso vai sempre gerar um movimento dentro da equipe, que é super importante pra gente conseguir garantir que a nossa parte está sendo feita da empresa. E outra coisa, pare de se comparar com os outros, cara. Não é porque o outro não tá fazendo, é que você não tem que fazer, tá? Exato. Então, cuide do seu. O meu recado é em cima do que a gente já tinha falado, claro, o programa inteiro eu acabei falando várias dicas, mas a dica final é, quando a gente fala de pessoas, a decisão é guiada através de uma meta para chegar numa meta de redução em dinheiro. Mas tome essa decisão baseada em desempenho. Procure sempre ter na ponta do lápis, isso mesmo quando a gente não está em período de crise, quais são as pessoas em ordem decrescente que você desligaria e as pessoas que você promoveria, sabe? Faz essas duas escalas e na hora que tiver que tomar uma decisão de cortar, se chegar à conclusão que tem que cortar 3, escolha por performance, não vai por dinheiro. E se você tiver que estar numa encruzilhada, olha,
Ou é esse cara aqui, sozinho, já dá o resultado, e do outro lado eu tenho que eu desligaria 2 pra manter ele. Aí eu te perguntaria, quem que tem performance? Puta, é esse cara aqui, só que ele é o mais caro. Não faça esse erro de desligar o melhor, cara. Puta, Só porque ele é mais caro, não faça isso. Prefira ficar na mão com 2 caras a menos, mandando 2 caras ruins, mas mantenha o bom, cara. Porque o bom, ele vai te dar muito mais resultado que 2 ruins. Esse é meu recado final. Tá bom, pessoal? Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, boa vida, até o futuro. Paz! Paz e bem, pessoal. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.